Salve, salve galera do Pick and Roll Brasil! Eu sou Ulisses e hoje tem vídeo novo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar da evolução dos pivôs, desde o tempo da pré-história até os tempos contemporâneos. Fica ligado e vem comigo nessa! Olá galera, hoje nós vamos fazer um tour de volta a 1940, desde o início, onde tudo começou, até 2017. Muita coisa mudou e essa história começa em 1940 com George Mikan, que foi o primeiro grande pivô da história da NBA. Ele atuava pelo Minneapolis Lakers e era um cara dominante, que jogava muito bem embaixo do garrafão. Para aquela época, não tão alto, não tão forte, mas foi o primeiro grande pivô da história. Nessa época, não existiam post moves, muito atleticismo. O cara que conseguia pegar a bola ali embaixo e subir, da maneira que ele pudesse subir, era o cara que seria bem sucedido. E o George Mikan foi esse cara. E logo depois, em 1950, surgiriam dois jogadores que marcaram seus nomes na história da NBA. Um pelo Boston Celtics e o outro pelo Philadelphia Warriors. Estou falando de Bill Russell e Wilt Chamberlain. Enquanto o Bill Russell era aquele jogador que jogava mais duro lá embaixo, aquele cara que partia pro rebote, que dava duro na defesa, líder em tocos, Wilt Chamberlain já era um jogador muito mais desenvolvido ofensivamente, apesar de ter dominado a liga em rebotes, assistências, tocos. Ofensivamente, Wilt Chamberlain era muito eficiente. Naquele tempo, o jogo não era um jogo muito desenvolvido no garrafão ainda. Contudo, Wilt Chamberlain já tinha o seu finger roll, que era a sua jogada clássica, enterrava as bolas de baixo e dominava em termos ofensivos e defensivos. Contudo, Bill Russell foi o cara que marcou essa época como grande campeão de 1950 a 1970, 11 títulos, muita defesa e muita coletividade pelo Boston Celtics. Já em 1970, a NBA mudou um pouco em termos de pivôs. Surgiram esses caras altos, um pouco mais fortes e mais técnicos também, que foram os casos de Kareem Abdul-Jabbar e Moses Malone. Dois jogadores que brigavam muito dentro do garrafão, dois caras que eram muito agressivos, muito dedicados e já tinham algumas jogadas um pouco mais refinadas próximo à cesta e também um pouco mais afastado, que era o caso do Skyhook de Kareem Abdul-Jabbar. Logo na sequência veio a época da potência, post moves, jogadores altamente desenvolvidos e preparados para jogar a partir do post. De quem eu estou falando nesse momento? Sim, estou falando de jogadores como Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, jogadores que eram grandes, com uma musculatura desenvolvida, ágeis, porém pesados e com post move, jogo de pivô, trabalho de pernas altamente desenvolvido. Ewing tinha um arremesso que ele dava ali de meia distância, muito eficiente, enterradas muito potentes. Era um jogador que pegava rebote, que dava toco, um pivôzão que marcou época no New York Knicks. Hakeem Olajuwon, 2 vezes campeão da NBA, um dos líderes em tocos, rebotes, mas era um cara que era poesia em movimento, um cara que quando jogava embaixo dava muito trabalho. Ninguém foi capaz de marcar Hakeem Olajuwon jogando de costas para cestas. Era um cara sensacional, refinado, até hoje está dando treinamento para jogadores na NBA. Após essas duas lendas, a NBA continuou seguindo uma tendência de pivôs grandes, pivôs que faziam a diferença, ocupavam espaço, e dois monstros surgiram dessa vez. David Robinson pelo San Antonio Spurs e Shaquille O'Neal pelo Orlando Magic. Ambos eram sinônimo de força. De um lado, Shaquille O'Neal, uma máquina, um touro, um cara imarcável no 1 contra 1. De outro lado, David Robinson,
um cara com um arremesso muito preciso, muita força no garrafão, uma massa muscular absurda, post moves, muita defesa, muitos tocos, uma capacidade muito grande de passar a bola, rebotes, enfim, dois jogadores que vieram para mudar o jogo, principalmente Shaquille O'Neal, que mudou a regra da NBA, inclusive com relação aos 3 segundos defensivos, por conta da necessidade de uma marcação dupla, tripla e às vezes quádrupla para parar o pivôzão. A partir de 2005 começa a verdadeira mudança na NBA com relação aos pivôs. Jogadores mais velozes, mais rápidos, capazes de cruzar a quadra de uma ponta a outra numa velocidade de armador. Sim, estou falando de DeAndre Jordan, Dwight Howard, jogadores físicos, jogadores com baixíssimo percentual de gordura, menos volume muscular e muita capacidade atlética. DeAndre Jordan, o rei do pick and roll, o cara que bloqueia, gira e vai lá dentro, um cara que dá toco, corre a quadra toda. Dwight Howard, além de ser uma ótima opção no pick and roll, também muito atleticismo na defesa, muito atleticismo sem a bola. Ambos jogadores não são jogadores muito desenvolvidos tecnicamente para atuar no post. Contudo, nas situações de pick and roll, nas situações de contra-ataque, são praticamente mortais. E aí, depois de passarmos por todos esses períodos, 40, 50, 70, 70, 85, 85, 95, 95, 2000, chegamos até 2017, a era dos pivôs mais versáteis que a NBA já viu. Sim, DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns. O jogo jamais viu jogadores tão habilidosos, tão atléticos, tão completos como esses 4 que eu citei há pouco. DeMarcus Cousins é um jogador que fica ali meio que no meio entre Karl-Anthony Towns, Dwight Howard, a galera que veio antes. É um jogador que está no meio. É um cara que é bruto, é forte, mas também tem um ótimo arremesso de fora, muito capaz de driblar a bola, efetuar crossovers, step backs e não perdeu o jogo de post move, um post move refinado que recebe a bola de costas para a cesta e resolve. Anthony Davis, um cara atlético, capaz de arremessar, marcar múltiplas posições, driblar a bola de um lado da quadra até o outro lado da quadra. Um jogador praticamente completo, um pivô moderno, talvez um pouco de uma evolução do DeMarcus Cousins. Bom post move, capacidade de drible, capacidade de defesa e muita versatilidade ofensiva. E agora chegamos em 2 versões super evoluídas de pivôs da NBA. Karl-Anthony Towns, Joel Embiid. Ambos são totalmente diferentes de tudo que a NBA já viu. Karl-Anthony Towns é um jogador grande, atlético, forte, com habilidades impressionantes. Um jogador capaz de executar movimentos que um pivô nunca antes na história da NBA foi capaz, como um step back, ou um crossover, ou até mesmo um contra-ataque. Ele é um jogador que apresenta características muito diferentes de todos os pivôs que já jogaram esse jogo. Joel Embiid, apesar de ter uma bola de 3, um arremesso de 3 super bem trabalhado e refinado, no post move se assemelha a Hakeem Olajuwon. Contudo, ele também tem movimentos de jogadores mais baixos de laterais, como step backs, jab steps, entre outros, fazem parte do repertório do jogador do Philadelphia 76ers. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do Pick and Roll Brasil. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha aqui embaixo no vídeo, vamos bater recorde de like. As redes sociais vão aparecer aqui na tela ao final, link na descrição. Se inscrevam também nos nossos canais parceiros. É tudo nosso, até o próximo vídeo, Pick and Roll Brasil.